Boa noite, amigos. Muita paz. Que Jesus possa estar abençoando os nossos corações e a nossa vontade de estudar. Nós vamos bater um papinho hoje sobre pluralidade dos mundos habitados, que vai da questão 55 a 58 de O Livro dos Espíritos. E para a gente, assim, tomar pé, a gente vai tentar trazer também algumas outras fontes, os outros livros, que esse assunto está muito inserido, né? Então, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, a gente vai na questão 55 de O Livro dos Espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Então, observem que os espíritos, que Kardec faz uma pergunta, levando em consideração a Terra e o movimento que a Terra desenvolve ao redor do Sol, ao movimento que a Terra desenvolve ao redor de si mesma, e ele questiona se todos os globos que se movem no espaço são habitados. Ele não está levando em consideração os corpos celestes estagnados, aqueles que não têm movimentação. Então, isso já restringe um pouco os corpos celestes de que a gente está falando. E os espíritos respondem para ele: sim, o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Então, amigos, se a gente fizer um exercício de imaginação, e quando a gente olha para um céu estrelado numa noite límpida, nós observamos diversas, centenas, dezenas de estrelas. E se a gente considerar que cada uma estrela é um sol, e se a gente considerar apenas o formato do nosso sistema solar, que tem uma estrela e 9 planetas, nós vamos perceber que é improvável que não haja vida em outro planeta. É impossível que não haja vida em outro planeta. Observem que esse é um raciocínio para o leigo, um raciocínio para aquele que desconhece a doutrina espírita. Porque para aquele que conhece a doutrina espírita, ele já sabe que existe vida em outro planeta. O que a gente tenta dialogar é no sentido da comprovação racional, comprovação lógica. Mas os espíritos, eles dão uns apontamentos nesse primeiro parágrafo, que são muito interessantes. Como supõe o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Estamos longe de sermos tão inteligentes como a gente supõe, tão bons quanto a gente supõe. Em perfeição, então, se olharmos para o interior do planeta, para a nossa Terra, olha como a gente ainda vive com os desafios das questões morais, os desafios da necessidade de nós estarmos crescendo, nos desenvolvermos. Estamos muito longe ainda de alcançarmos um grau de bondade. Observe que esse grau de bondade que a gente pensa ter está muito mais ligado ao nosso orgulho e à nossa vaidade. Se tivéssemos um grau de bondade um pouquinho além, nós não estaríamos tendo os desafios que a pandemia nos impôs. Não estaríamos tendo os desafios que a pandemia nos colocou e que as relações sociais foram se agravando.
com certeza, há outros planetas em que não há necessidade de sentir dor para valorizar a saúde. Só para a gente pensar. E isso a gente vai buscar lá no Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, o ser humano, ainda muito orgulhoso, muito vaidoso, muito presunçoso da sua condição, acredita que as estrelas, que o universo foi feito para atender às suas necessidades de observação. E a gente sabe que não é assim, né? Mas ela continua na questão 5.5. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Nós todos estamos caminhando para um processo de evolução e um dia, ainda um pouco distante da nossa realidade, mas um dia estaremos todos trilhando a verdadeiro sentido da família universal. Então a gente observa que os globos, o universo, ele é povoado. E aí, eu não poderia deixar de sinalizar o que está contido na Revista Espírita em 1858. O que está contido no A Caminho da Luz. São obras que os espíritos nos trazem, sinalizando o mundo em Júpiter, em Marte, né? Então, a gente tem alguns exemplos de como é a vida em Júpiter. Mozart sinaliza naquela revista espírita, de 1858, até uma imagem da sua residência, de como seria a sua residência. Ele sinaliza para a gente como é a vida em Júpiter, como são os animais, como é o trabalho em Júpiter. E quando nós estudamos sobre isso, nós ficamos assim, maravilhados. André Luiz também, no Evolução em Dois Mundos, ele sinaliza para a gente sobre a vida em outros planetas. E aí, não é só na fonte espírita, mas o ser humano, a humanidade terrestre, que é um bairro dentro, é um pequeno bairro dentro de uma grande metrópole universal. A humanidade terrestre busca esse contato com essa grande metrópole, com bairros vizinhos, mas nós não temos condições ainda de termos esse contato. E os apontamentos podem ser simples. Com tantos desafios morais e tantas guerras que a humanidade terrestre ainda convive, um indivíduo que nós tivéssemos contato de um outro planeta, ele com certeza seria dissecado na Terra. E se nós soubéssemos de vida em outro planeta, antes de corrigir essa vírgula moral que ainda temos, é bem provável que tentaríamos nos preparar para um conflito intergaláctico. E aí eu volto para a nossa imaginação, porque quando nós vemos e pensamos e assistimos os filmes que Hollywood, que essas produtoras de cinema fazem, todos os filmes intergalácticos são de guerra. Ou querem nos invadir, ou nós precisamos nos preparar para nos defender. Todos os filmes trabalham nesse sentido. Porque é o pensamento conflituoso ainda nosso. Então é por isso que nós não conseguimos ainda encontrar, a ciência não conseguiu ainda encontrar vida inteligente em outro planeta. Porque nós estaríamos gastando milhões, bilhões, por uma possível guerra que nunca vai acontecer. Da mesma forma que nós vemos
países gastando milhões, bilhões, com armas de destruição em massa, que nunca serão utilizadas, ao invés de socorrer as vidas que tanto precisam. E aí a questão ainda continua. Acreditar que só haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não faz coisa alguma inútil. Tudo na criação divina é de crescimento, é de aprendizado. Até o momento pandêmico que estamos vivendo do Covid, é um momento de aprendizado. O Covid não foi criado há 2 anos atrás. Ele está aí. Faz parte do sistema da Terra. E há outros tantos que fazem parte do sistema da Terra. Outros tantos vírus que estão aí. E que se nós não cuidarmos do planeta que habitamos, nós, com certeza, descobriremos, através da dor, a necessidade de preservar o planeta. E ele continua, os espíritos continuam. Certo, a esses mundos há de eles ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há além na posição, nem o volume, nem na constituição física da Terra que possa induzir a suposição que ela goze do privilégio de ser habitada. Nós somos o terceiro planeta de um sistema solar, que está numa borda da Via Láctea, aonde tem milhões, eu estou dando um número, uma suposição, milhões de sistemas solares, talvez bilhões de sistemas solares, uma galáxia. Nós temos milhões de galáxias. E nesse vasto universo, que, segundo a ciência, foi criado há mais ou menos 14 bilhões de anos, por uma teoria chamada Big Bang, que hoje, no campo científico, é o mais aceito. Nós somos os únicos com esta capacidade de inteligência. Quem é a Terra na fila do universo? Um planeta que acredita-se ter sido criado há alguns milhões de anos. Um sistema solar que teve a sua formação há 4,5 bilhões de anos, né? Mais ou menos nesse sentido. Quem é a Terra, então? Quem somos nós, habitantes desse planeta? Segundo os espíritos, ainda estamos na condição de provas e expiações, e por isso tantos desafios no planeta? Não é. Não deveríamos nos achar mais do que somos. Na questão seguinte, a 56, Kardec pergunta aos espíritos: é a mesma constituição física dos diferentes globos? E a resposta é simples, é claro que não. Se olharmos só nos sistemas solares, vamos ver constituições distintas. Nós temos uma Lua que está em nossa órbita e temos ainda planetas que têm 4 luas. Temos planetas que você tem água e gelo. Temos luas que possuem água e gelo e oxigênio. Lua de um planeta. Então, nós não temos a Terra e os planetas vizinhos se eles não têm a mesma constituição. É claro que nesse universo múltiplo, nós também não teremos as mesmas constituições. E, levando em consideração a isso, nós temos a questão seguinte. Mas eu gostaria que a gente pensasse sobre uma condição, uma questão.
O cometa Halley passa na Terra a cada aproximadamente 70 anos de idade. Então, alguém que nasceu no ano 1, após o cometa nascer, e desencarna com 69 anos, ele não verá naquela existência o cometa Halley. E nem por isso ele deixa de existir. Ele continua existindo. Só para a gente pensar sobre o que a gente fica preso ao nosso campo de visão e aos nossos sentidos. É preciso, quando lidamos com outras realidades que não é a nossa, ampliarmos o nosso sentido e o nosso campo de visão. Não é porque eu não vejo que não existe. Né? A criança, no 6º ano, no 5º ano, já começa a aprender sobre a atmosfera terrestre. E ela vê que na atmosfera terrestre há diversas partículas que não são vistas a olho nu. E ainda bem que não são vistas. Imagine se nós tivéssemos a capacidade de ver todos os vírus e bactérias e protozoários e micro-organismos que estão na nossa atmosfera. Nós viveríamos isolados em bolhas, não teríamos nenhum contato social. Então, ainda bem que Deus, junto com os seus co-arquitetos, na constituição do corpo físico terrestre, colocou essa limitação visual. Para que nós pudéssemos lidar com as diferenças, lidar com as pessoas, sem, de certa forma, nos preocupar com o que está no campo fora da nossa visão. É lógico que agora, na pandemia, isso ficou muito mais preocupante, nós estamos atentos, e é bem provável, se nós não nos esquecermos desta pandemia, tomaremos precauções para a vida, como não ocorreu em 1900, no início do século XX, quando nós tivemos aí a gripe espanhola. Não nos preocupamos depois da gripe espanhola com a saúde. Né? Então, os corpos celestes não são semelhantes. Nós temos diversos meteoros que caem no planeta, que têm uma formação física diferente, uma formação química diferente. Metais mais pesados, mais leves, aqueles que caem aqui. E é por isso que nós mandamos robô em Marte, mandamos sondas espaciais, e em Marte estamos coletando um monte de amostras para identificar, para conhecer o tipo de solo, como funciona o tipo de rocha, quais são as características, para uma possível visita a Marte. E quando nós buscamos a questão 57, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida. Os espíritos nos respondem, sem dúvida. E ele, para nos responder, ele dá exemplos para a gente pensar sobre os pássaros e os peixes. Observem, amigos, que nós não conseguimos voar e nem ficar debaixo d'água. Para isso, precisamos de instrumentos. Mas quando a gente pega a evolução do planeta Terra, a ciência aponta que os primeiros animais da Terra vieram da água, quando a água se formou no planeta. Então, há ainda esse elemento. Uma imagem recebida por uma sonda
um satélite lançado no espaço, ele normalmente é atrasado. Então, o Sol demora para trazer luz à Terra 8 minutos, aproximadamente 8 minutos. Então, você tem um atraso. Uma explosão que ocorre no Sol vai levar 8 minutos para a gente perceber, ou pelo calor, ou pela luminosidade. Considerando isso, toda informação que eu recebo do espaço em busca de vida, e aí a gente tem diversas agências internacionais que fazem isso, as universidades criam cursos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, para desvendar a vida exobio, vida extraterrestre. Formação acadêmica, onde o indivíduo vai lá procurar se tem vida extraterrestre. Se debruça sobre essa questão da vida extraterrestre. E a busca continua. Mas isso tudo está dentro de um processo evolutivo. E volta e meia, Deus permite que indivíduos nasçam na Terra com a proposta de fazer com que alguns conhecimentos avancem. São missionários de Deus na ciência, na filosofia, na religião. E esses espíritos nos auxiliam nesse processo evolutivo de descoberta do eu e de descoberta do macro. Então, quando a gente analisa só o nosso campo, olha a diversidade de vida que nós temos aqui. A diversidade de hábitos alimentares que não são culturais. São alimentares fisiológicos. Eu vou dar um exemplo. Há uma águia, não sei se é uma águia, um gavião, uma ave de rapina, que ela se alimenta de ossos. Então, ela pega um osso de um animal, ela voa a altura enormes e deixa cair para que ele quebre, para que ela possa se alimentar de osso. Ela se alimenta de ossos. Isso não é cultura. Então, assim, quando eu estou falando dessa alimentação, não estou falando só de cultura. Eu estou falando da própria organização fisiológica dos seres que habitam este planeta. Olha a diversidade que há. Então, nos considerando não privilegiados, é óbvio que essa diversidade há em todo lugar. Né? Na questão 58, Kardec pergunta aos espíritos sobre a questão da energia, sobre a questão dos planetas que estão mais distantes do Sol possuírem vida. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, por motivo que este astro se lhes mostra apenas com a aparência de uma estrela? Antes de nós caminharmos para a resposta, vamos pensar numa coisa. Há algumas centenas de anos, nós matávamos baleia para pegar gordura e iluminar os nossos lares e vias públicas. Passado um período, descobrimos o carvão como fonte de energia. Passado um outro período, descobrimos o petróleo como fonte de energia. E foi a partir da descoberta da energia elétrica que foi possível que Thomas Edison desenvolvesse o que nós chamamos de lâmpada hoje. Então, todo este processo ocorreu na Terra. Se falássemos para um indivíduo que era obrigado a viver com a energia da gordura da baleia,
que existe energia elétrica, que é possível canalizar energia elétrica e colocar numa lâmpada, que é possível guardar energia elétrica numa bateria, ele, no mínimo, iria pedir para as forças da época nos prenderem por loucura. Agora, você imagina se nós disséssemos para o indivíduo que é possível canalizar energia do Sol. Isso, gente, estou dizendo há 100 anos atrás, 150 anos atrás, 200 anos atrás, na Terra. É possível canalizar energia do Sol. É possível viver de energia do Sol. E o excedente que eu consigo eu doar para alguém ou vender para a empresa que me fornece energia elétrica. Imaginemos que há 200 anos atrás alguém falasse energia nuclear, como se um átomo radioativo fosse possível manter uma casa acesa durante 6 meses. Observem o processo evolutivo dentro do planeta. Olha como nós estamos avançando, mas ainda longe para nos transformar numa sociedade melhor. E aí, não acreditamos que é possível isso acontecer em outros planetas. E aí os espíritos respondem para Kardec. Pensais, então, que não há fontes de luz e calor além do Sol? E em nenhuma conta tem de eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que lhes cabe desempenhar na Terra? Eles fazem uma outra pergunta para Kardec, para gerar essa reflexão. Se nós temos planetas, formações diferentes, é lógico que os indivíduos absorvem energia de forma diferente. Vamos voltar para o nosso interior, para a nossa Terra. Voltar para o nosso oceano. Nós temos uma fossa, as Fossas das Marianas, na Indonésia, ali, Filipinas. São 11 mil metros de profundidade. E os animais que vivem lá no fundo possuem luz própria. Eles se alimentam, vivem, aguentam aquela pressão toda do oceano e a sua formação é diferente. Nós, seres humanos, em sua maioria, não aguentamos mergulhar 3 metros de profundidade sem sentir uma leve dor de cabeça, uma leve pressão no ouvido ou na cabeça. 3 metros de profundidade. Alguns, talvez, 5 metros de profundidade, começam a sentir esta pressão. Então, se nós temos uma grande variedade de seres na Terra, por que não percebemos ou analisarmos essa possibilidade no mundo, no universo? E os espíritos perguntam para Kardec: os indivíduos que moram nos polos não vivem da eletricidade que ilumina as auroras boreal e austral, ambas ocorrendo nos polos? São efeitos, são transformações elétricas que ocorrem na atmosfera. Então, meus irmãos, para a gente concluir esse bate-papo agora, só para a gente estar pensando, não nos deixemos obscurecer por nos acharmos mais do que outros. Estamos num processo evolutivo. A Terra
e os outros planetas, contribuindo, colaborando, desenvolvendo, recebendo aqueles espíritos que precisam dessas condições, para que um dia a gente possa ter a realidade de uma família universal. Como o sistema solar, os planetas giram ao redor do Sol de forma harmônica, e aqueles diversos pessimistas que acreditam que um dia vai cair um meteoro na Terra e destruir tudo, e passam meteoros o tempo todo ao redor da Terra e nenhum cai na Terra de forma grande para provocar uma destruição em massa, não devemos também ter esses receios sobre a vida em outros planetas. Que Jesus possa nos abençoar, não só hoje, como sempre.